O Ministério do Turismo e Doutores da Alegria apresentam O Palhaço, o que é? O podcast dos Doutores da Alegria. No episódio anterior, ouvimos sobre a atividade do palhaço na rua e as contradições necessárias para que essa máscara atue de maneira relevante. Neste podcast, conversaremos sobre o palhaço em hospital e como, dentro deste ambiente, a máscara funciona. Com vocês, os especialistas no assunto. E estamos começando mais um episódio do podcast O Palhaço, que é da Doutores da Alegria. Eu sou Raul Figueiredo, ator e artista formador, palhaço aqui da ONG, como essas três pessoas que eu estou recebendo hoje aqui no estúdio, três palhaços de três gerações aqui dos Doutores da Alegria. Queria apresentar para vocês primeiramente aqui a Suzana. Suzana é atriz, palhaça, diretora, professora de teatro, artista docente da SP, Escola de Teatro, faz parte do núcleo artístico do grupo Galpão do Folias e do coletivo São Palhaças. Su, bem-vinda. Obrigada, Raul. E a corintiana também. E corintiana, da democracia corintiana. Estou aqui também com o Márcio Douglas, também palhaço do elenco dos Doutores da Alegria. Além de palhaço, o Mané, o Márcio Douglas, é ator, diretor, arte-educador, criador do palhaço Klaus, que a gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco. O Mané é formado em artes visuais, teve sua formação artística em cursos livres, oficinas e na prática do ofício, que é onde se faz, a experiência. Atualmente se dedica ao estudo sombrio no universo arquetípico e a sua influência na palhaçaria contemporânea. Bem-vindo, Mané. É o rei do Vale do Paraíba. E sou do Águia do Vale, viu? Sou do Águia do Vale. Isso, Muito bem. É bem perto do microfone. E aqui temos o Ângelo Brandini, parceiro de longa data da Doutores, da primeira geração do palhaço dos Doutores da Alegria. É verdade. Ângelo é ator também, palhaço, autor de livros, diretor da Companhia Vagalume Tum Tum, onde vem produzindo peças de teatro, adaptando obras clássicas de Shakespeare, né? Vem sendo, acho que, objeto da sua pesquisa aí dentro da dramaturgia palhacesca. Sim. E já rendeu um livro, né? O Bobo do Rei. Exatamente, vai render mais dois agora. Otelito e Príncipe da Dinamarca. Muito bem. Bom, com essas três pessoas aqui, três pessoas que vão falar sobre o palhaço. Eu queria saber como é que o palhaço entrou na vida de vocês e como é que esse palhaço entrou no hospital. O que fez vocês irem para esse lugar tão inusitado a princípio? Eu começo? Pode ser. Bom, o palhaço entrou na minha vida assim, ó. Eu sou formado pela Escola de Arte Dramática da USP. Que é uma escola séria, né? Assim, na minha época era uma escola muito séria. E eu sempre gostei muito de comédia. E lá na escola, nos anos que eu estudei, em 1980, eu ainda tinha cabelo, orelha menor e tudo mais, a comédia era vista como uma arte menor. Até hoje ainda tem esse pensamento que corre por aí, né? Então, quando eu terminei a escola, eu precisava exercitar alguma coisa da comédia. Então, fui procurar os palhaços, né? Falei, eu vou ficar no meio dos palhaços. Não tinha mais circo, o circo estava super decadente e tal. Mas, felizmente, estava começando um movimento de palhaço, de palhaçaria muito forte no Brasil. Então, eu tive a sorte de sair da escola e já pegar essa galera, sabe? Então, uma galera muito legal que estava começando a trabalhar a linguagem do palhaço. E foi assim que eu cheguei no mundo do palhaço. Daí, para chegar nos doutores, foi um passinho, né? Eu resisti muito para entrar nos doutores, porque eu também não entendia essa coisa de palhaço no hospital. Eu nunca tinha entrado no hospital na minha vida, nem para nascer, nasci em casa, né? Então, o hospital, para mim, era um negócio que, cara, a gente ia lá para morrer, não tinha sentido. Não via essa liga de juntar palhaço com hospital e tudo mais. Mas, enfim, um dia, quando eu fui lá ver o trabalho, aí eu pirei, porque aí eu entendi o que era aquilo tudo, né? E entendi também a função do nosso ofício, né? A função da arte, porque eu via realmente o poder da arte ali, transformando as pessoas, transformando aquele lugar em qualquer coisa. De repente eu estava lá e eu esqueci que era hospital, né? Então, foi a partir daí que eu entendi o que era hospital e decidi que eu ia trabalhar no hospital e que, mais do que isso, e que a partir dessa experiência eu ia dedicar todo o meu trabalho para as crianças, né? Para as crianças e jovens. E foi isso que aconteceu. É um barato, né? O Ângelo fala de um começo dos Doutores da Alegria. Eu, quando eu comecei na palhaçaria, o doutor já tinha 8 anos. Já era uma ONG consolidada, né? Já era uma referência de palhaçaria em hospital no Brasil.
E eu fiz um teste, né? Porque uma amiga me viu trabalhando como palhaço na rua e falou, olha, eu acho que vai ter um teste dos Doutores da Alegria, eu acho que é a tua cara. Eu falei, então você leva o currículo pra mim, porque eu não vou levar o currículo pra mim. Vou até São Paulo, eu moro no interior. Vou até São Paulo, então leva pra mim. Ela levou e eu fui chamado pro teste. Né? E era uma ONG que viabilizou, né? Conseguir a partir daí ter uma estrutura, tanto de treinamento, porque fora o circo, você não tinha um lugar de trabalho regular, né? Onde se trabalhava 2 vezes por semana e um treinamento na sexta-feira. Então era um lugar inédito dentro da palhaçaria para quem não era de circo, né? Então o Doutores foi essa porta que se abriu e tem uma referência muito boa no trabalho depois quando volta para o teatro, que era a relação com a plateia que muda, né? A gente tem no hospital uma criança e ele é o teu grande público daquele dia, né? E aí quando você volta pro teatro, a quantidade de pessoas não influencia a tua qualidade artística. Você vai fazer um grande espetáculo, né? Você vai dar tudo de si, não importando a quantidade de pessoas. Vai importar, sim, na bilheteria. Óbvio, sempre. Né? Mas não na tua doação. A tua performance. Né? Na tua performance enquanto artista. Tem uma coisa legal que o Ângelo puxa, que é a questão da formação, né? Da gente que tem formação artística. O Ângelo, principalmente, pegou uma época que se formava muito no teatro clássico, né? E eu tentei ser uma atriz dramática. E as máscaras em geral, e sobretudo palhaço, abriu para mim a possibilidade de lidar com o concreto. Você não fica ali preso na ficção, e isso me angustiava. Eu lembro que eu fazia um espetáculo, começou a dar problema técnico, e eu falei, eu tenho que ignorar os problemas técnicos, e eu, na verdade, estou vendo todos eles, e eu queria comentá-los, e não podia. Então, a máscara, ela trouxe uma luz de um lugar que eu gostava de atuar. E pensando em hospital, eu que sou da última geração, né, entrei em 2018, que foi a última seleção, agora tem uma próxima, que está aberta também. O hospital, por ser um lugar vulnerável e muito concreto na sua vulnerabilidade, ele exige da gente um aqui e agora, que eu acho que mesmo a rua também tem várias interferências, qualquer espaço aberto exige da gente, o palco exige, porque tem um público ali vivo, e quando você vai com a linguagem que abre e considera a plateia, você vai ter que considerar tudo que ali está, né? Mas o hospital exige uma sutileza, um avançar, um recuar, um lidar, um achar o que tem ali que pode virar poesia, que pode virar graça, que eu acho um trabalho excepcional. E quando eu entrei em 2018, assim, para ser sincero, o meu grande barato quero fazer parte da seleção brasileira de palhaços, assim, porque já tinha uma tremenda história, e eu olhava para o elenco, que já eram pessoas que de alguma forma eu tinha trabalhado ou conhecia, e eram pessoas que eu admirava muito, de longa data. Então foi um pouco assim, vou me preparar para entrar para a seleção brasileira. E foi muito importante passar nesse lugar, assim, de estar num espaço de treino, de estudo, de discussão. Assim, o trabalho ele não estaciona, né? Ele não fecha em si como compreensão. Acho que tem novas pautas que estão vindo aí, que são contemporâneas, que também estão bagunçando tudo aquilo que a gente pensava antigamente. Então tem um movimento que é muito constante, que é muito bom. Acho bacana que vocês colocam a questão, porque eu, quando entrei para Doutores, né, 27 anos atrás, também entrei um pouco depois do Ângelo, peguei esse começo de construção, a gente não tinha uma escola, nesse treinamento foi se dando também aos poucos. Aí a gente começava a pensar, o que é importante para o treino do palhaço? O que o palhaço tem que desenvolver? O que o palhaço tem que desenvolver para atuar no hospital? Porque não é qualquer lugar, né? Tem coisas que eu faço na rua, que eu não posso fazer no hospital, e tem coisas que eu tenho que adequar, né? Uma música para uma plateia e para uma criança. Então tem esses ajustes que vão sendo feitos. E eu acho que cada seleção, Doutores procurou trazer tipos com caráteres diferentes para atuar com a gente, que tivessem linhas diferentes de pesquisa. Vocês percebem isso também? Acho que o Ângelo, que foi entrando gente diferente, que a tua safra era praticamente todo filho da Quito, de uma certa forma, eram poucas pessoas que trabalhavam. Filhos dos palhaços franceses, ingleses, né? Mas é interessante porque realmente a coisa a gente foi aprendendo, né? Com a prática. Quando nós começamos lá em
94, né? Eu 99. 1994, século 95. passado. A gente não tinha experiência. Tinha a experiência do Wellington, que vivia, que fez o trabalho lá em Nova York, mas que era a experiência dele, assim, por mais que ele contasse pra gente, era a experiência dele que viveu lá, né, num outro país, com uma outra cultura. A gente teve que ir descobrindo as coisas, né? Fizemos muita burrada, bater muita cara na porta sem graça, né? Assim, para ir aprendendo a fazer, né? Realmente aprendendo e tentando criar ali alguma coisa, né? Mas o que eu acho fantástico de tudo isso é que a gente sempre tinha uma forma de levar o que a gente aprendia no hospital para fora e vice-versa, né? Porque era muito importante trazer para dentro do hospital o que a gente sabia, porque era o que a gente sabia, era a nossa experiência pequena ali. Então você tinha que aplicar ela dentro do hospital e descobrir como é que você aplica aquilo dentro do hospital. Então a Su fala dessa coisa, né, do ir e voltar, e é realmente isso. E essa coisa da atenção que você tem que ter dentro de um quarto de hospital. Imagina em 94 você entrar no hospital, né? Era tudo diferente, os hospitais não estavam ainda também preparados para receber Doutores da Alegria. Era uma história, estava todo mundo muito no começo, né? Eles recebendo, a gente chegando, e era muito complicado isso. Às vezes as relações ficavam meio estranhas ali, porque tinha uma questão de formação de plateia, né, Angelão? Tinha. O público não estava acostumado a ver palhaço dentro do hospital. E quando você fala nesse entra e sai, né, o que a gente leva para dentro do hospital? Que de experiência que eu posso levar para dentro dessa pesquisa? Porque muitas vezes esse público, a gente vê que nunca viu arte, nunca viu palhaço, nunca ouviu música. E a gente, como trabalha em hospitais periféricos, né, onde a arte não chega na borda da sociedade, muitas vezes, a gente tinha esse compromisso de levar um palhaço muito bem construído, com espetáculos quase, né, muito bem feitos de uma certa forma, apesar do improviso, porque a gente era o primeiro artista que eles estavam vendo, né, o palhaço em hospital. Como é que é para vocês, assim, essa relação com esse público que nunca viu arte, nunca viu palhaço, e que temas que vocês elegem, às vezes, para levar? Tem alguma questão que urge? Eu acho que a própria população, ela traz o tema, né? A gente tem que estar sempre inteirado do que está acontecendo socialmente, porque a população já traz o tema, as angústias, as reclamações, entender como funciona o sistema hospitalar, né? A estrutura hospitalar, como funciona o bairro onde você atua, né? Em cada lugar que a gente ia, né? Você vai no hospital da Zona Norte, as queixas, as ocorrências com as crianças são de um certo tipo de gravidade. Na Zona Sul são outro tipo de gravidade. Então isso também tinha um cuidado. Esse tipo de piada, isso aqui a gente vai fazer. A gente sempre, desde o começo que eu estou, sempre teve um cuidado. Isso aqui, fazer uma cascata, uma claque, né? A claque, que é aqueles tapas de palhaço. Será que um palhaço bater no outro aqui é divertido? Talvez no picadeiro seja, talvez na rua seja. Dentro do hospital, para uma criança, será que é legal esse jogo? Né? Teve época que foi. Hoje a gente questiona isso bastante, né? Então, os temas, o humor sempre vai estar dialogando com o seu receptor, né? Então, quais são as questões da sociedade hoje para se discutir, né? E nesse sentido, o que a gente vê no hospital é que, de alguma forma, e fora do hospital, acho que é uma coisa que eu gosto muito, é que as pessoas querem brincar de ficção. Elas querem brincar de historinha. Se você estabelece alguma plataforma que ela entende onde que está a enganação, onde que está a bobagem, a tonteza, assim, onde que é para ser tonto. Eu tô ali, eu e a Manela, que é a Paola Musatti. Se eu enganei a doutora Manela, eles entendem, eles começam a criar uma dramaturgia junto. Então, esse repertório, por mais que eu acho que a gente teve um crescimento, até tem, assim, incentivos para movimento cultural na periferia, né, mais afastado. Então, a gente vive hoje, por exemplo, diferente de quando vocês começaram, que realmente nada acontecia. Acho que hoje a gente tem até um movimento muito importante acontecendo cultural,
Mas mesmo que a pessoa não tenha esse repertório, ela tem ou da televisão, ou da internet, ela tem ferramentas para brincar e elas gostam de atuar junto com a gente. Assim, acho que esse lugar onde você põe a criança ou o acompanhante, a avó, a mãe, que geralmente é quem está, né? Os pais raramente, mas às vezes acontece. Então, eles também vão compondo algumas dramaturgias. Quando você tem criança que fica a longo tempo, essa dramaturgia vai se desenvolvendo. Quando eu voltei ano passado, que eu fui uma das primeiras a ser vacinada e eu voltei no Hospital Itaci, que é o Instituto de Tratamento ao Câncer para Criança, o Nereu vinha no tablet. A gente começou uma história... Nereu, quem é Nereu? O Nereu é palhaço, Dr. Zequim. O Dr. Zequim comigo e ele no tablet e eu ao vivo, a gente começou a construir uma dramaturgia com adolescente, que daqui a pouco o Davi Taiu, que era nosso coordenador no momento, foi assistir. Isso ganhou um plus na dramaturgia, porque o chefe veio assistir. E a grande brincadeira do adolescente era contar para o mundo, nas redes sociais, que nós éramos palhaços, sim. E aí a gente criou toda uma brincadeira em cima disso. Quando o Zequim volta ao vivo, virou uma outra camada, virou uma série. Então tem uma... E ele foi compondo a dramaturgia. A dramaturgia era toda desse adolescente. Então tem um lugar do brincar, do criar ficção, que no hospital se instaura assim com muita força, que é muito, muito gostoso. Assim. A mãe te vê de longe, já tem uma dramaturgia que ela inventou com você, e ela já grita lá da porta do quarto. Ah, você vem aqui que agora nós vamos resolver aquilo que você não resolveu semana passada. E toda criança, é isso mesmo, toda criança quer brincar, né? É assim, por pior que ela esteja, ela sempre tem a disposição de brincar. E é engraçado porque, assim, hoje, doutores trabalham só nos hospitais, né? nos hospitais públicos e tudo mais. Mas quando a gente começou, não. Então, a gente... E é interessante isso que o Mané falou, de você observar onde você está, né? Com quem você está falando, né? Com quem que você pensa que você está falando. Porque, assim, a gente trabalhava no Einstein, né? E trabalhava também no Mandaki, trabalhava onde mais? No Hospital do Câncer, né? No Instituto da Criança, no Emílio Ribas, que são culturas completamente diferentes, né? No Einstein, a gente, às vezes, saía do quarto, o cara vinha lá e punha uma nota de 100 no teu bolso. Né? É um negócio, né? E a gente ia lá com muito, né? E devolvia a nota de 100, mas tinha essa pegada. Então era uma outra galera, era um outro lugar. Então você tinha que saber, realmente você tem que conhecer aonde você está, né? E com quem você está falando, para as coisas se contextualizarem. Mas tem isso em comum. Qualquer criança do Einstein ou do Mandaki, elas querem brincar, é isso, né? Então, aproveitar esse querer e fundo nele. E algumas coisas aparecem da especificidade. Por exemplo, no M-Boi Mirim, uma vez pegamos um pai que adorava rimar, que vem do rap, que vem do slam, que lá tem a Cooperifa, que é um lugar de encontro de poesia marginal. E a gente encontrou o pai, que a gente tinha que fugir dele, a brincadeira começou a fugir dele, que ele rimava quase meia hora sem parar. Aí o povo da higienização já fugia dele, as enfermeiras fugiam dele, que ele é um eterno. Então isso vem trazendo um pouco o que aquele lugar gera de movimento cultural. Maravilha. A gente está chegando no fim já. Bom, na última parte agora. Eu queria saber se essa questão do palhaço, né? A pesquisa de vocês está indo para que campo agora, assim? Quer dizer, o palhaço, né? Vocês falaram, a experiência no hospital, ela reverbera no meu trabalho, é um vai e vem. E como é que você tem refletido, sei lá, no São Palhaças, na Vaca Num Tum-Tum, no Klaus? Eu, durante um tempo, o ano que vem eu farei 20 anos que eu estou no Doutores. Teve um período da minha vida que eu estava um pouco rabugento, né? E não estava condizendo com o Mané, com o estado que eu brinco com as crianças. Então foi necessário eu criar uma outra figura para poder brincar, mais sombria, dentro desse universo mais sombrio, ranzinza, do mau humor, né? Para poder, para o Mané, que trabalha no hospital, estar livre, ser bobo, ingênuo, puro, né? Hoje eu penso que isso tem a ver com a maturidade, mas que é necessário administrar essas forças. Lá você é o médico, aqui você é o monstro. Aqui eu sou um monstro. É um médico monstro, bem isso mesmo. E é necessário administrar essas forças, porque senão você não consegue lidar com tanta dor, com tanta urgência, com tanta
tristeza que também existe no hospital e que a gente absorve. A gente absorve isso também no hospital. A gente transforma, né? Vai com alegria, vai com amor, mas a gente absorve isso também. E para mim, o que eu quero fazer daqui a pouco é um espetáculo para a primeira infância. Um solo para primeira infância, até os 3, 4 anos, né? Que eu acho que é onde a linguagem exige mais da gente. Então, tem, assim, a partir do encontro com bebês, com pequenos, em hospital, o que eu posso levar para o teatro em termos de experiência, de textura, de palpável, de colocar essa criançada no palco para fazer um espetáculo junto. É um pouco o que eu estou querendo, assim, a partir do hospital. Antes do hospital, eu tinha com a trupe do Navô essa pesquisa de ir para a rua, criar intervenções onde o público faz a dramaturgia. Isso viraram 2 espetáculos que eles estão fazendo. Um eu dirigi, um é deles. Então, isso veio antes do hospital e isso desemboca no trabalho do hospital. Agora, o que vem do hospital para mim é essa vontade de fazer espetáculo para a primeira infância. Maravilha. Bom, o hospital para mim foi determinante para eu procurar uma linha de trabalho, né? O hospital e o palhaço, né? Eu contei lá no começo das minhas formações, né? Que parecem antagônicas, que é a formação do teatro mais clássico e depois a coisa de pesquisa da palhaçaria e tudo mais. E a partir do meu trabalho no hospital, quando eu entendi que eu ia colocar o meu trabalho a serviço das crianças e dos jovens, né? Considerando que isso isso independe da idade cronológica das pessoas, a partir daí eu criei eu criei uma companhia que chama Companhia Vagalume Tum Tum, onde eu faço eu tento juntar essas minhas 2 formações. A minha formação do teatro clássico lá na Escola de Arte Dramática e todo o meu empenho na palhaçaria e a partir do trabalho nos hospitais com Doutores da Alegria. Então, já faz 20 anos que eu faço adaptações da obra de Shakespeare para o teatro, para crianças e adolescentes a partir do olhar do palhaço. Então eu vou lá, eu escrevo como palhaço, aí quando toda a galera que tem na Vagalume tem alguma coisa com palhaço, então assim, eu escrevo como palhaço, o cara que faz a música, ele faz a música como palhaço, os atores são palhaços, é todo mundo palhaço, a figurinista é palhaça, né? Então, levar essa linguagem, esse olhar do palhaço que eu aprendi dentro dos hospitais, né? Porque o hospital me deu essa visão de que, aquilo era só um núcleo, porque dali as coisas, assim, é uma explosão mesmo, assim. A imagem que eu tenho é isso, que estava lá no hospital, a coisa explodiu e foi, né, e vai para todos os lados, e pode ir para todos os lados. Então, eu faço com Shakespeare hoje o que eu fazia com o diretor, com o presidente do hospital lá do câncer, por exemplo, né? Todo mundo olha para o Shakespeare assim, com uma certa reverência, né? Então, né, uma coisa meio assim. Eu sempre, como palhaço, sempre quebrei essa coisa, né? Sempre brinquei com essa coisa das hierarquias. Então, lá no Hospital do Câncer, eu adorava parar o meu fusquinha na vaga do presidente do hospital. Eu chegava antes que ele e deixava meu fusquinha parado lá. A primeira vez foi sem querer, o resto foi de propósito mesmo, assim, só para... né? Então, hoje eu faço... Incomodar. Exatamente. Então, eu faço a mesma coisa com Shakespeare. Eu pego todos os clássicos do Shakespeare, e vou lá e olho como palhaço e reconto aquelas histórias. Maravilha. E a gente tem conversado já com, né, nos outros podcasts sobre essas questões, né? A questão do bobo, a função do bufão, né? As máscaras da comédia popular aí que a gente vê como é que funcionam, como é que interagem. E que a gente vê que em comum tem isso, né? Pegar um tema, reverberar sobre ele, fazer o espelhamento com uma crítica, com humor, com a música, muitas vezes como ferramenta de acesso também. Mas tem uma estrutura, né? Tem o Canovaccio, tem a sketch, tem uma forma da gente agir e ter muito claro e definido quem são esses personagens que estão conduzidos essa máscara. Que máscara é essa? Que caráter que ela tem? Como é que ela aponta? Como é que ela revela, né, a avareza, o poder, a autoridade, o desprezo, alguns temas que às vezes são indigestos de se falar e com humor, com a sátira,
né, com a paródia. A gente faz a paródia do médico, né? Então a gente entra também com o jaleco dentro do hospital e faz essa... Peraí, vamos falar de igual para igual, né? Você tá de jaleco, eu também tô. Isso acaba criando um certo... Opa, peraí. De que lugar que esse cara tá falando? E eu acho bacana que o palhaço ele é autorizado a entrar no hospital, ele é autorizado a entrar nos lugares, né? E quando a gente fala... a gente falou da comédia também, acho que ele tem essa penetração, né? Ele penetra nos lugares de uma forma que as pessoas não estão percebendo e quando vê ele já está instalado lá. Acho que a porta abriu, a gente entrou e não quer mais sair. E quando a gente sai, acho que a Suzana traz isso também, eles sentem falta, né? E a gente sente falta deles, eles sentem falta da gente. Porque é uma questão que falaram que eu achei bonito também. É como o cachorro de rua, que todo mundo acha bonitinho, só que se você bobear ele te morde. Né? Então, palhaço é esse lugar, assim, eu tô aqui, tô vivo, cuidado comigo. Por isso tem gente que acha que tem medo de palhaço, porque ele surpreende, né? Ele revela coisas que a gente não quer falar. Eu sou apaixonado, esse, né, pela esse lado do imprevisível do palhaço, que é a beleza dele. Exatamente. Esse mistério, essa coisa não chapada, né? Que a pessoa olha e te lê. Não, ela não consigo ler à primeira vista. Eu tenho que ver de novo, e pode ser imprevisível esse encontro. Isso é a beleza da E sabe uma coisa que eu acho legal? Às vezes nós palhaços ficamos muito putos da vida, porque as pessoas usam... da vida, porque as pessoas usam o termo palhaço como de forma pejorativa, né? Mas eu acho que isso reforça ainda se alguém, né, o fato de ter esse lado pejorativo do palhaço, acho que só reforça a força desse arquétipo, a potência dele, porque isso potencializa, porque assim, né, um cara que xinga alguém de palhaço, se ele encontra um palhaço bem legal na frente dele, né, que encara ele de igual para igual, maravilhoso. O efeito que vai ter nesse cara é muito maior do que, né, do que se ele achasse o palhaço um cara bacana, um cara legal, né? Então eu acho isso incrível. O palhaço ele move, ele movimenta, ele desloca. Eu acho sensacional. Eu sou apaixonado por vocês. Delícia. Gelão, brigadíssimo. Imagina, Suzana, Márcio, Mané. Estamos terminando aqui mais um episódio da série O Palhaço que é, da Doutores da Alegria. E agradeço imensamente. Espero que vocês curtam, tenham curtido, assim como eu. Não deixem de ouvir os próximos que virão e os que vieram antes desse. Até uma próxima. Consulte sempre um besterologista.